essa preparação e esse cortejo de despedida, ele já cumpre uma agenda como novo rei. Inclusive, enquanto a despedida da rainha acontece, ele visita os outros 3 países que formam o Reino Unido. Faz parte do ritual, o rei já em ação, cumprindo esses compromissos, né? É verdade, Adriana. Inclusive, o que repercute bastante na imprensa hoje foi justamente esse encontro de William e Harry, lembrando que a relação deles está bastante abalada desde que Harry e Meghan abandonaram as funções da família real. E o rei Charles III, ele se divide entre o luto da perda da mãe e também diversos compromissos oficiais. Ontem aconteceu a condecoração dele como rei da Inglaterra. É um rito milenar que eles precisaram seguir e por muitos e muitos anos era assim que as pessoas sabiam que alguém assumia a coroa britânica. Depois, inclusive, teve a leitura do documento oficial em frente, na varanda do Palácio de St. James, que fica a poucos metros daqui, né? Super perto. O rei Charles III, ele também teve um encontro com o arcebispo da Cantuária, que é o clérigo mais graduado da Igreja da Inglaterra. Ele se reuniu também com políticos e a primeira-ministra do Reino Unido, e todos eles juraram lealdade ao novo rei. Hoje, ao meio-dia horário aqui do Reino Unido, aconteceu a condecoração, né, em outros locais do Reino Unido, nos outros países que formam o reino, o país de Gales, a Irlanda do Norte e também a Escócia. Mais uma vez, seguindo apenas o rito, a tradição, porque hoje a gente vive na era da informação. Todo mundo já sabia. Então a família real vai se adaptando à nova era, mas também faz questão de manter as tradições. E aí a expectativa é que o rei Charles III viaje até a Escócia amanhã e depois, durante a semana também, vá até a Irlanda do Norte na terça-feira e provavelmente na sexta-feira faça a viagem até o país de Gales. Então ele precisa fazer vários compromissos oficiais agora como chefe da coroa britânica. Hoje aqui no Palácio de Buckingham ele se encontrou com a secretária-geral da Commonwealth, que são os países que têm a rainha como chefe de Estado. São 14 países, incluindo Austrália, Canadá, Nova Zelândia, e ele nos próximos dias também vai participar de vários eventos oficiais, ele se desdobrando aí entre o luto e também as obrigações como rei agora aqui da Inglaterra. Felipe Killing vai voltar daqui a pouco da Inglaterra. Aliás, a Commonwealth também tem os seus países agregados, e no final das 53, inclusive um vizinho aqui, a Guiana faz parte da Commonwealth. A gente falava agora há pouco com o professor Trevisan sobre a estabilidade, a monarquia representando a passagem do tempo dessa maneira perene. Só que o público na Inglaterra também adora a instabilidade da família real. Adora um rei, o Charles esperando para ser rei há 70 anos, 73 a idade dele, o mais velho assumiu o trono. Os príncipes estão brigando então, a rainha não gosta da filha de... Também isso faz parte da manutenção da importância da família real e da própria monarquia, professor. Não há dúvida nenhuma, não é? Não há dúvida nenhuma. A gente tem uma ideia, né, que vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. Né? Como eles dizem na Inglaterra, vamos tirar o elefante da sala. Vamos tirar o elefante da sala, né? Nós vamos chamar pelo nome que elas têm. Fofocas, né? Gossips, as boas e velhas fofocas, né? Uhum. Que há inclusive uma brincadeira nas casas inglesas muito comum, né? As coisas acontecem nesta casa igualzinho ao Palácio de Buckingham, né? E é isso mesmo, né? De alguma forma, eles têm uma proximidade, né? Isto faz parte exatamente desse processo que, principalmente durante a gestão da Elizabeth. Talvez a influência mais forte tenha sido o príncipe Philip, né? A gente fala muito que o casamento, todo o processo de coroação dela foi transmitido pela televisão. Graças a ele, né? Graças a eles. Uma pressão enorme, porque todo o ritual ia ser mantido só para nós outros, só para os fechados, só para aqueles que tinham a cúpula fechada. O príncipe tinha a clareza que o mundo tinha mudado, né? Que a Segunda Guerra Mundial tinha feito horrores em termos das fronteiras europeias, tinha feito a gota final em todas as dinastias. Se nós olharmos isso, nós vamos ver que depois, já no final da Primeira Guerra Mundial, sobraram poucos. Na Segunda, sobrou só a inglesa e a japonesa daquele jeito que nós sabemos, né? Com poder efetivamente
só a dinastia inglesa. O senhor acha que ele percebeu naquele momento que ela além de ascender ao trono, de ser coroada, se ela transmitisse, se aproximasse desse novo mundo que estava em transformação, o poder dela aumentaria? Olha, e ele influenciou ela nesse sentido. Você me faz pensar, e me faz pensar uma frase, né? Eu acho que o príncipe Philip, como conhecia muito mais o mundo fora da realidade inglesa, né, percebeu o poder da marca. Ele olhou bem para aquela situação e disse, olha, se vocês continuarem imaginando que é só para uns poucos aqui e essa situação, a marca vai sofrer muito. Se vocês quiserem preservar a marca, é preciso atravessar os palácios, atravessar a porta do palácio. Nós temos que ter essa clareza, porque foi nesse processo muito dessa unanimidade que cerca a princesa. Claro que tem todas as qualidades pessoais dela, né? Ela nunca emitiu nenhuma opinião sobre quem fosse. Ela nunca fez... Isso não quer dizer que não exercesse poder. Pense em Margaret Thatcher, por exemplo, né? E como ela mantinha uma certa distância dela. Nesse processo, quando nós olhamos para esse processo, nós observamos que a figura real foi, entre duas imensas aspas, vendida bem. Esta é a ideia, né? E foi vendida bem a partir exatamente dessa coroação, com uma avenida de duas mãos. A família real usou essa venda também para se modernizar. O fato de que a rainha percebia as mudanças do mundo, acolhia as mudanças do mundo, não há dúvida nenhuma que isso aconteceu porque ela tinha atravessado a porta do palácio, tinha atravessado as grades do palácio e se deixado, vamos dizer desta forma, conhecer. Esse fato é essencial para entender a longevidade do processo da bem-querência da rainha, como ela ficou. E nós nunca podemos esquecer um dado central da Casa de Windsor. O lema da Casa de Windsor é um só, survival. O lema da Casa de Windsor é sobrevivência. Sobreviver só se atravessasse as grades do palácio. E aí o carisma dela entrou em cena. O carisma dela se construiu. E ela virou um ícone pop. Exato, isso ao longo do tempo. Sim. Mas o mais importante é que aquela, vamos dizer desta forma, aquela ausência de carisma foi revestida por um desenho de marca muito bem feito. Só para que a gente tenha uma ideia, quando ela assumiu o trono, a cerimônia, 178 chefes de Estado e o governo foram assistir. O mundo tinha pouco mais do que isso na época. Vai ter uma correria agora também, para ir tanto se despedir da rainha, quanto dar as boas-vindas daqui a algum tempo para o outro. E um dos presidentes que estará, um dos chefes de Estado e governo que vai estar presente é o nosso, o presidente Jair Bolsonaro. O Valtênio de Oliveira antecipou essa informação. Vamos chamar o Valtênio, então? Vamos a Brasília. Valtênio de Oliveira, direto de Brasília, traz as informações para a gente. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai à cerimônia final de despedida da Rainha Elizabeth II, que é na Abadia de Westminster, na segunda-feira, dia 19 de setembro. Não é isso, Valtênio? Boa tarde para você. Viagem já sendo preparada? Exatamente, Adriana. Boa tarde para você, boa tarde para o Edu, professor Trevisan, nossos colegas o Felipe e a Sônia lá de Londres. O presidente recebeu o convite oficialmente ontem, por meio do Itamaraty, confirmou hoje a disposição de ir mesmo. Agora são os acertos para poder organizar essa agenda, porque ela também inclui a visita a Nova York, né, o discurso que o Brasil faz na Assembleia das Nações Unidas, como é tradição. Então o presidente deve ir na madrugada de sábado para domingo, por volta de 1h da manhã, aqui de Brasília, e ainda não se sabe exatamente qual aeroporto em Londres que ele vai desembarcar. O certo é que não será o aeroporto de Heathrow, mas ele vai participar da cerimônia do funeral no dia 19 e logo em seguida embarca para Nova York. O presidente deve chegar no dia 20 em Nova York e também discursa lá na terça-feira, dia 21, e retorna para o Brasil logo após o discurso. Então amanhã, às 10h30 da manhã, tem uma reunião entre o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores e o Palácio do Planalto, o presidente da República, para acertar os detalhes da ida do presidente Bolsonaro, juntamente com a mulher Michele, ao funeral de Elizabeth II.
Tá certo, Valteno, obrigada pelas suas informações. Você acompanha imagens ao vivo de Londres, agora 8h44 em Londres, 4h44 aqui no Brasil. Daqui a pouquinho a gente volta com esse especial Rainha Elizabeth II, a rainha do século. Eu já vou deixar aqui uma provocação para o professor Trevisan. Provocation. Uma provocation. O senhor disse que a rainha Elizabeth, como um produto de marketing, foi muito bem trabalhado e com isso garantiu a sobrevivência da realeza, da monarquia. Que rei será Charles? Ele será tão bem trabalhado quanto? A gente fala disso no próximo bloco, pode ser? Combinado. Já. Vai para o intervalo. Estamos aqui esperando vocês. Estamos de volta com esse especial Elizabeth II, a rainha do século, uma transmissão simultânea na Band e também no Band News TV. Vamos relembrar agora alguns momentos mais marcantes da trajetória de Elizabeth II e entender como ela se tornou uma das personalidades mais importantes e influentes da história. Elizabeth II tinha um perfil extremamente discreto e evitava aparições públicas frequentes. Mesmo assim, Lilibet, como diziam os mais íntimos, conquistou a simpatia dos britânicos e do mundo. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em Londres em 21 de abril de 1926. Primeira filha de George VI e de Elizabeth, ela foi batizada no Palácio de Buckingham, com os nomes da mãe, da avó e da bisavó paternas. 4 anos depois, a primogênita ganhou a única irmã, Margaret Rose. Elizabeth não tinha perspectiva alguma de se tornar rainha. Mas tudo mudou em 1936, quando o tio Eduardo VIII abdicou e fez do irmão George VI o novo rei. Automaticamente, a filha mais velha se tornou a primeira na linha de sucessão. Aos 19 anos, Elizabeth ingressou no exército e serviu durante a Segunda Guerra Mundial. Foi a primeira mulher da família real a se tornar integrante das Forças Armadas Britânicas. Aprendeu a pilotar ambulâncias, jipes e caminhões e se tornou mecânica habilitada para consertar todos esses veículos. Em 1947, a princesa trocou a farda pelo vestido de noiva e se casou com Philip Mountbatten na abadia de